Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso canal de conhecimento jurídico. Sou a doutora Luciana e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: período de graça dos segurados. Isso mesmo. Num vídeo anterior nós falamos o que é o estado de graça dos segurados, que não é fazer gracinha, tá bom? E agora nós vamos falar quais são esses períodos. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai aprender, sim, qual é o período de graça, quais são os períodos de graça do INSS. Fica comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar, como eu disse, do período de graça dos segurados. Nós falamos num vídeo anterior o que era o estado de graça e hoje nós vamos falar sobre quais são os períodos para se manter o estado de graça ou ter o estado de graça. Então, vamos lá. Bom, lembra que um vídeo anterior nós falamos sobre os segurados obrigatórios e os facultativos? Todos esses vídeos, um tem a ver com o outro. Na verdade, todos eles se conectam. Eu estou fazendo partidinho para não ficar muito extenso e você aprender tudo direitinho, ok? Cada dia você vai aprender mais um pouquinho sobre o INSS e ficar bem esperto. Bom, nós falamos num vídeo anterior o que era o estado de graça e falamos também sobre os segurados facultativos e os obrigatórios. Todos os segurados obrigatórios, eles têm 12 meses de período de estado de graça. Isso mesmo, 12 meses. E esses 12 meses, um ano, ele tem direito legal do estado de graça. O que isso significa? Significa que se o segurado for demitido da empresa sem justa causa, ele tem o direito de se manter a qualidade dele de segurado durante um ano. Ele não vai perder a qualidade do segurado. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa com ele, ele vai ter todos os direitos dele garantidos por lei dos seus benefícios, dos benefícios que o INSS coloca à disposição. Um auxílio acidente, um auxílio doença, enfim, esses auxílios eles vão ficar assegurados ao trabalhador segurado obrigatório durante um ano após a sua demissão, ok? Por quê? Essa demissão, ela é feita de forma injusta e o recolhimento é obrigatório. Ele tem que fazer o recolhimento. O empregador tem que fazer esse recolhimento. Então, parte-se do princípio que todos os recolhimentos desse segurado obrigatório estão sendo feitos em dia. E com isso, ele fica um ano em período de graça. Bom, como eu falei para vocês, o mínimo de período de graça para esses segurados obrigatórios é de 12 meses. Eu estou falando de mínimo por quê? Porque há casos que esse período pode vir a aumentar. Mas quais são esses casos, doutora? Fala, eu vou falar. Fique comigo, espera que eu vou falar tudo direitinho. Os segurados facultativos, aqueles que podem ou não recolher o INSS de acordo com a sua vontade, esses segurados podem ficar 6 meses em período de graça. Isso. Então, veja bem, os obrigatórios têm um ano de período de graça, no mínimo. E os facultativos? 6 meses no mínimo. Entenderam? Mas também tem aquelas pessoas que integram no regime militar. Como essas pessoas ficam? Elas não têm nada de INSS? Tem sim. Elas têm 3 meses de período de graça. Todas aquelas pessoas que largam seus empregos e vão para o serviço militar, elas possuem também a garantia do período de graça. E esse período de graça para aqueles que foram para o regime militar são de 3 meses. Bom, lembra que eu falei para vocês que o segurado obrigatório tem no mínimo 12 meses de período de graça e que esse período poderia aumentar de acordo com a situação? Pois é, agora nós vamos falar nesse de acordo com a situação. Quando que esse período aumenta? Quando ele tem 120 ou mais contribuições. 120 ou mais de 120 contribuições, esse período de 12 meses aumenta para 24 meses. Isso mesmo, ele vai dobrar o valor.
Então, você tem 24 meses de período de estado de graça. Entenderam? Essas 120 contribuições não precisam ser consecutivas não, tá? Elas só têm que existir. 120 ou mais. Não precisa ser de carreirinha, como a gente fala, tá bom? Então, fiquem ligados. Quando você é obrigatório, tem mais de 120 contribuições ou até mesmo somente 120 contribuições, mesmo que elas não sejam retas, sejam salpicadas, você tem direito a 24 meses de período de graça. Ou seja, você pode ficar 24 meses sem recolher, sem perder a sua qualidade de segurado. Viu como foi fácil? Mais uma para sua coleção. Agora você já sabe o que é estado de graça. E toda vez que você tiver dúvida, você vem aqui no nosso canal e vai ali e assiste o que é estado de graça no INSS e quais são os seus períodos, viu? Bom, eu sei que o vídeo de hoje foi ok para você e você ficou mais esperto. Então, eu mereço um like, não é verdade? Dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal e compartilhe o conhecimento, gente. Conhecimento não foi feito para ser guardado, foi feito para ser compartilhado. Conto com vocês, como eu disse para vocês, com a presença de vocês também na Rádio 40 Graus, no nosso programa, toda sexta-feira, às 17 horas, tá? Vai lá, conversa com a gente, dá uma ligadinha, fala com a gente ao vivo. De repente, você consegue falar com a gente ao vivo. Vou deixar de novo o meu WhatsApp para vocês. 21 99239 1333, tá bom? Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!